Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quadrados mágicos, método de Sião. O rio Amarelo, que fica lá na China, ele inundava. Nessas inundações, ele acabava matando pessoas. O imperador Yu, mais ou menos lá pelos anos 2000 a.C., construiu um sistema de diques e barragens para controlar a cheia do rio Amarelo. Diz a lenda que durante esse processo, em um afluente do rio Amarelo, no rio Lo, o imperador Yu enxergou uma tartaruga com marcações no casco. Essas marcações que aparecem correspondem a números. Aqui eu marquei o 5, aqui, por exemplo, o 3. O que apareciam ali eram os números de 1 até 9 dispostos em uma tabela. Essa disposição de números que aparece ali no casco da tartaruga, ou da maneira moderna, em uma tabela que respeita certas propriedades, que eu já vou falar, nós chamamos isso de Loshu, ou simplesmente quadrado mágico. O que é um Loshu ou um quadrado mágico? Na sua primeira versão, nós teremos os números de 1 até 9, distribuídos ali na tabela, com algumas propriedades. Se você somar os números aqui, da primeira linha, isso dá uma constante C. Se você somar os números da segunda linha, dá aquela mesma constante C. Se você somar os números da terceira linha, dá a mesma constante C. E vale bem mais do que isso. Tem que pegar os números e distribuir de tal maneira que a soma aqui, da primeira coluna, dá aquele mesmo valor C. Na segunda coluna, o mesmo valor C. Soma esses números aqui, dá o mesmo valor C. E mais do que isso, você tem que ser capaz de distribuir os números. E aqui, a soma dessa diagonal dá o mesmo número C. A soma da outra diagonal dá o mesmo número C. Você pode pausar o vídeo e tentar preencher. Daqui a pouco eu dou a resposta. Então essa aí é a origem do assunto. O rio Amarelo fica mais ou menos aqui assim. Então isso lá nos anos 2000 a.C. Agora eu vou para a França do Luís XIV em 1687. A França fica aqui. O Luís XIV quis enviar uma comitiva para as Índias. Índias, para o Luís XIV, de maneira genérica, era toda essa região aqui. Então, tudo isso é Índias. Uma das pessoas que participou dessa comitiva francesa para as Índias foi o Loubert. O Loubert foi para a atual Tailândia. A Tailândia fica aqui. Tailândia hoje, porque naquela época se chamava Reino de Sião. Em 1693, o Loubert escreveu esse livro que aparece aqui, contando como é que é a atual Tailândia. Por exemplo, aqui eu tenho uma página em que ele fala um pouco da geografia da região, a flora e a fauna. Olha aqui uma árvore. E o Loubert também falou sobre costumes da população. Na parte em que ele fala de costumes da população, ele comenta que lá se divertiam as pessoas construindo quadrados mágicos, e ele traz um método que se usava lá, o tal do método de Sião,
que é o que eu vou falar aqui, ó. Então, o que eu vou mostrar é um método das pessoas que viviam na atual Tailândia para preencher um quadrado mágico. O livro não traz a demonstração, e essa demonstração eu faço em outra aula. Mas aqui, ó, ele descreve como é que nós devemos preencher um quadrado mágico. Funciona assim. Você vai pegar a primeira linha, a posição do meio, e vai colocar ali o número 1. O processo é assim, ó. São duas regras. Eu vou falar a primeira e daqui a pouco eu falo da segunda. A primeira regra é: você vai para cima e para a direita. Eu estou aqui, eu vou para cima e vou para a direita. Tá, aqui em cima não tem tabela, mas é como se eu tivesse outra tabela aqui, ó. Essa linha aqui é equivalente a essa linha aqui de baixo. Você vai entender conforme eu for fazendo. Então é assim, ó. Como eu fui para cima e aqui eu não tenho nada, então eu volto aqui para baixo. Para cima e para a direita. Eu caí aqui, que na verdade equivale a cair aqui. E ali eu marco o 2. Para cima e para a direita. Eu vou para cima e vou para a direita. Essa cela aqui, ó, na verdade é essa daqui. Continua do lado. Então, ó, para cima e para a direita, eu acabei caindo, foi aqui. Ali eu coloco o 3. Tudo isso é a primeira regra, que como eu disse, você vai entender conforme eu for fazendo. Estou aqui, vou para cima e para a direita. Ah, mas já tem um número aqui. Então agora é a segunda regra. Quando você foi para cima e para a direita e já tinha um número lá, você volta de onde começou, eu estava no 3, e você desce. Então eu vou parar aqui. E é ali que eu coloco o número, que no caso é o 4. Vamos de novo. Para cima e para a direita. Cai aqui no meio. É o 5. Para cima e para a direita. Cai aqui. É o 6. Para cima. Então, na verdade, eu estou na linha de baixo. E para a direita. Então, eu estava na linha de baixo. E eu tenho que vir para cá, ó. Eu caí nessa cela aqui. Ah, mas essa cela já estava ocupada. O que é que acontece quando já estava ocupada? Eu volto de onde eu estava. Eu desço 1. Eu coloco o 7 aqui. Para cima e para a direita. Eu caí, foi aqui. Aqui que eu coloco o 8. Para cima e para a direita. Ir para cima, na verdade, é ir aqui para baixo. Então, eu caí aqui. E é aqui que eu coloco o 9. Está preenchida. Vejamos o que é que eu tenho aqui. Olha só. 8 mais 1 mais 6. Aqui eu encontrei soma 15. 3 mais 5 mais 7. Soma 15. 4 mais 9 mais 2. Soma 15. Cada linha soma 15. Se você somar aqui, ó, o 8 mais o 5 mais o 2, dá 15. Se você somar aqui, ó, o 4 mais o 5 mais o 6, dá 15. Se você somar esses aqui, dá 15. Isso aqui dá 15. Isso aqui dá 15 também. Ou seja, aqui está o meu quadrado mágico. Se você ficou um pouco confuso no método de Sião, eu vou fazer de novo aqui, ó, numa tabela 5 por 5. Esse método é válido para qualquer tabela de ordem ímpar. Quando eu estou dizendo ordem ímpar, é assim, ó, essa aqui é com ordem 5. Aqui eu tinha feito uma de ordem 3. Então eu vou explicar de novo. Não vou fazer toda ela, só o suficiente para você entender o método. Nós começamos pela
primeira linha, a posição do meio. Então, é aqui que você vai marcar o 1. Agora é para cima e para a direita. Quando eu vou para cima, quer dizer que eu continuo aqui embaixo. Então, eu vou para cá, que na verdade eu vim para cá, ó, para o 2. Estou no 2. Para cima e para a direita. Olha aqui o 3. Para cima e para a direita. Então, essa aqui corresponde a essa daqui. Estou no 4. Para cima e para a direita. Olha aqui o 5. Para cima e para a direita. Ah, aqui eu já tenho um número. Então, é aquela segunda regra. Quando eu cheguei num lugar que já estava ocupado, eu volto onde eu estava e eu baixo. Estou aqui, ó. Olha o 6. Para cima e para a direita. Olha aqui o 7. Para cima e para a direita. O 8. E eu deixo como tema de casa você praticar nessa tabela 5x5 que aparece aqui. Vou falar pelo menos uma propriedade da tabela, que é a seguinte. Por que que deu 15 aqui? Isso dá para demonstrar. É assim, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, eu vou mostrar qual é o valor da constante C, aqui no caso da tabela 3x3. Coloquei aqui os números e, por exemplo, eu sei que a soma desses números aqui, que ocupam a primeira linha, isso é C. A soma desses números também é C. A soma desses números também é C. E a minha pergunta é, quanto que vale o C? E eu já sei que a resposta é 15. Para fazer isso, eu vou somar tudo isso. Esses números que aparecem aqui, ó, são os números de 1 até 9. Aqui eu encontrei 3 Cs. Quanto que é 1 mais 2 mais 3 até o 9? A gente pode somar assim, ó. 1 mais 9 é 10. 2 mais 8 é 10. 3 mais 7 é 10. 4 mais 6 é 10. Ainda tem esse 5 aqui. 5. Então, aqui eu tenho 45. É a soma dos termos de uma PA. Isso aqui deu 45, é igual a 3 vezes a constante, divido tudo por 3, aí está. A constante, de fato, é 15. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal, e é isso daí.